Rosa, sou pedagoga, assim como vocês. É um grande prazer estarmos aqui juntos nesse momento para traçarmos esse caminho, essa trilha rumo à história, à literatura infantil. Nós vamos navegar, fazer esse histórico, esse caminhar sobre a história da literatura infantil, de como começou, de como surgiu, qual é a sua função, para que veio a literatura infantil, qual foi realmente a ênfase maior, o que foi que os estudiosos perceberam para que nossas crianças elas pudessem. Pronto. Só retomando ao nosso conteúdo, nós não estamos aqui para falar do meu currículo, mas sim do currículo da literatura infantil. E você, pedagogo, você que está fazendo esse caminho, você que está trilhando esse caminho, é de fundamental importância você saber o conceito, como surgiu a literatura infantil, para que surgiu, qual foi o maior impulso que levou as pessoas a acreditarem que crianças pequenas pudessem entender algo, pudessem imaginar algo, pudessem retomar, recontar uma história, reviver, conceituar algo. Então, para você que está aí agora, fazendo esse paralelo na sua mente, imaginando essa situação, nós queremos apenas tomar por base o conteúdo didático que nos é apresentado, né? Primeiro que o professor pedagogo, ele precisa inicialmente tomar posse do conteúdo e se misturar com as crianças. Isso é essencial. Nesse primeiro slide que nós vemos, que tem como tema conceito e função, nós vamos detalhar o conceito da literatura infantil, perceber a sua função e perceber que nessa imagem o professor ele se mistura, ele vai com a criança, ele vive aquilo que a criança está vivendo. Então, para melhor nos situarmos, o conceito de literatura infantil que mais se aproxima da nossa realidade é que ela é uma obra da realidade de forma criativa. Então, ela depende de mim e de você. Eu poderia elencar aqui milhões de conceitos da literatura infantil. Eu poderia dizer tudo o que nós já sabemos, já ouvimos alguém contar, já ouvimos alguém detalhar sobre literatura infantil. Mas eu quero dizer para você, aluno desse curso de pedagogia, que além do mais, a literatura infantil, o conceito que melhor se aproxima hoje para nós é que ela é uma obra da realidade de forma criativa. Então a sua criatividade fará diferença na literatura infantil para as crianças. É a teoria unido à prática. Teoria é o que hoje nós estamos fazendo. Teoria é nós estudarmos, irmos além dos nossos limites para conhecermos os conceitos, para conhecermos os autores, para conhecermos as principais obras, para estarmos afinados, esmiuçar todo o conteúdo que nos é passado, tanto na internet, como nos escritos, como em livros, em pesquisas que vocês podem estar fazendo, mas acima de tudo, é a sua criatividade que fará a diferença na literatura infantil. A forma como você vai repassar isso para as crianças, aquilo que você vai se misturar. Imagine você pegar 2 copos, 2 taças, uma com água cristalina, água potável, e uma outra com uma água que tenha um pó solúvel, vermelho, pó de suco, vermelho. Enquanto aquela água for cristalina, ali é a criança, Ela está pura no seu ser, no mundo que ela vive, no mundo imaginário. O professor está ali, sabendo por onde começar, porque é assim que nós sabemos, nós fazemos como literatura infantil, sabendo começar, sabendo até onde ir, até onde nós podemos puxar das crianças, até onde nós podemos dar o passo à frente, até onde nós podemos recuar.
Quando nós começamos a nos misturar, eu começo a colocar essa água com pó de suco vermelho dentro da água cristalina, a criança vai começando a perceber as transformações, ela vai começando a adentrar no mundo da história, da educação infantil, da literatura infantil, ela vai começando a perceber as diferenças no que acontece ao redor dela, né? Então a literatura infantil é isso. É nós misturarmos a nossa realidade usando de forma criativa. A nossa criatividade como pedagogos é essencial para que os nossos alunos, as nossas crianças, o nosso público-alvo consiga compreender o mundo imaginário do mundo real. E a partir de agora, nós vamos fazer uma viagem na literatura infantil. E vocês vão ficar encantados com toda a história, como foi que surgiu toda a literatura infantil. Indo adiante, né, você pode ir acompanhando no nosso slide, né, que na interação da criança como obra literária está a riqueza dos aspectos formativos nela apresentados de maneira fantástica, lúdica e simbólica. A criança por si só, ela já tem esse mundo fantasia, ela já cria, ela já conta, ela já interpreta. O professor, o nosso papel, o nosso diferencial vai ser ludicizar, vai ser fazer essa forma lúdica acontecer, essa forma simbólica ser transformado com as histórias, tudo isso seguindo um planejamento. Tudo que nós fazemos, essa história de que a contação de histórias, a literatura infantil era vista somente para preencher um espaço em sala de aula, aquele espaço que o próprio aluno, o próprio professor já estava cansado da aula de português, da aula de matemática, da aula de ciência, agora é hora de contar historinha. E ir lá e contar de qualquer forma, ela passou, ela ficou no passado. Então a teoria e a prática, elas começam a se unir. O professor com a sua teoria, com a sua bagagem, com o seu interacionismo com aquilo que ele tem, ele vai começar a praticar para que os alunos tenham essa posição de aprender, de compreender tudo o que o envolve, transformar situações a partir da literatura infantil. Também o professor ele é visto como esse mediador, né? Nós não temos dúvidas de que o professor ele é visto como esse mediador. E que vale a pena nós reforçarmos que no século XVIII a criança começa a ser vista como um ser diferente do adulto, porque vocês estão vendo até aí na imagem, né, a criança ela é calçada no sapato de um adulto, de uma mãe talvez, mas nessa parte nós começamos a perceber que a criança ela já é vista diferente do adulto. Ela não é vista mais como um adulto em miniatura. Nós tivemos uma época na nossa história que nós víamos a criança como um adulto em miniatura, que eles pensavam, que eles agiam como um adulto, mas não. Ali ele está num mundo de transformação que precisa da intervenção, da orientação do adulto, e esse é o nosso papel enquanto educadores, enquanto fomentadores da literatura infantil. Quando surge a literatura infantil, né? A literatura infantil, ela surgiu, nós fazemos aqui esse paralelo, né, com a Revolução Industrial. Industrial que foi como? As famílias começaram a sair para trabalhar e a preocupação veio com as crianças. O que fazer com os meus filhos, com as minhas filhas? O que fazer com a criança que eu tenho em casa? Né? Já que eu preciso sair, eu preciso ir trabalhar, né? E aí veio a preocupação. Então começou a iniciar a história, esse pontapé inicial da educação, da literatura infantil, lá na educação infantil, né? Onde as crianças elas já começavam a ter esse primeiro contato com o livro, esse primeiro contato com a história da literatura infantil. E aqui vale a pena nós reforçarmos, né,
que os primeiros contos são os contos mais conhecidos nossos, né? Que foram os contos do Chapeuzinho Vermelho, o Gato de Botas. Quem nunca ouviu contar, alguém nos contar essa história, tanto na escola como na nossa casa, né? Alguém narrar essas historinhas infantis, esses contos infantis, né? De vivências de alguém. Logo, no Brasil, nós temos assim um autor que ele foi um marco diferencial na literatura infantil, que foi Monteiro Lobato. Quem nunca ouviu falar de Monteiro Lobato, né? Ele apresenta de forma lúdica, desenvolvendo a criatividade, assim chamando a atenção das crianças, também dos adolescentes, para ele, para a realidade, histórias muito parecidas com a nossa realidade, que ele dá um toque especial, esse toque especial para a literatura infantil. A literatura infantil também é bastante discutida entre os estudiosos deste domínio. Há os que defendem que é um objeto escolhido com o seu próprio leitor, né? Um objeto de formação, de agente de transformação. Você pode acompanhar todo esse material aí na apostila, né, que foi concedida aí na plataforma, a partir da página 4, nós estamos ainda no item 1, né, na unidade 1, que estamos fazendo essa viagem, que o conteúdo proposto para nós nesse momento é justamente o conceito e a utilização da literatura, que ela vai além de um momento de historinha contada, envolve todo um contexto, com a utilização do uso adequado de recursos, né, permitindo que a criança ou adolescente ele incorpore uma nova descoberta. Ele vai aumentar o seu vocabulário, construir sua identidade própria, desenvolver o senso crítico, e tudo isso é nosso papel fundamental. Criarmos esse ambiente propício para que as crianças e os adolescentes eles venham realmente viver tudo isso que nós estamos comentando, que nós estamos colocando aqui nesse dia de hoje, né? Vai além do ouvir. A criança precisa internalizar aquilo que ele traz consigo, aquilo que é proposto. Depois da gente passarmos, né, por essa viagem, aí como foi que surgiu a literatura, a necessidade, o surgimento, né, de todo esse desenfreamento. As famílias começaram a sair para trabalhar, as mães precisavam arrumar alguém para ficar com seus filhos, né? Todo esse crescimento da população, então tinha essa preocupação com a criança precisava ser vista no seu mundo, a criança precisava ser reconhecida como criança, precisava de ter um cuidador, precisava de alguém que pudesse colocá-la, né, que pudesse fazer essa diferença, de fazer ela reviver toda essa história de ser criança sem deixar de ser criança. Nós já sabemos que ela já estava nesse papel sem deixar de ser criança, sem deixar de viver as transformações da sua vida. Essa preocupação ela é inerente, essa preocupação ela existe. E vemos para o Brasil, né? O Brasil, a literatura, ela também surgiu com a Revolução Industrial, com essa mesma preocupação, né? A classe social urbana começou a se expandir, começou a aumentar o número, né? As mães começaram a sair para trabalhar, e as crianças, o que nós vamos fazer com os meninos? O que eu faço com meu filho? O que eu faço com a minha criança? Ela precisa de alguém que oriente, que cuide, que fomente nela o que ela já traz de bagagem do meu lar. E aí foi nesse espaço que começa a se valorizar a proteção da criança, e além de valorizar essa proteção da criança, começa-se a ter se repensar de que a criança ela é diferente do adulto e ela precisa de alguém que oriente a ela. Com esse surgimento da Revolução Industrial, nós tivemos um percursor mundial, que foi Charles Perrault, né? E no Brasil, né, como já bem citado, Monteiro Lobato foi esse percursor que nos ajudou, que nos ajuda a conduzir, que nos ajuda a pensar,
né, a nos planejar para que nós possamos ajudar nossas crianças a perceber o mundo imaginário transformando no seu mundo real. Nós estamos vendo aí a imagenzinha, né, de uma professora que vai fazer essa contação de história, e contação de história é nada mais, nada menos do que o professor se misturar com as crianças, né? É você fazer parte desse convívio com elas, perceber a essência de cada criança para que ela possa também ser, né, ela possa ser também adaptada ao mundo em que ela está vivendo. E isso é feito, né, por meio de obras, né? Nós temos o professor, ele é um conhecedor, terminantemente um estudioso que precisa conhecer a realidade dos seus alunos, ele precisa conhecer as obras que são importantes para o crescimento, para o amadurecimento, para a transformação dessas crianças, né? E no Brasil não foi diferente. Como nós tivemos um percussor internacional, que foi Charles Perrault, né? As obras, elas começam a surgir de adaptações estrangeiras. Então fomos escutando contos, histórias que contavam mundialmente e fomos adaptando a nossa realidade, fomos criando esse vínculo à nossa realidade, né? E havia muitas dificuldades, né? Como nós até vimos aí, né? Que a literatura nasce com a publicação dos contos da Mamãe Gansa. Quem nunca ouviu dizer na Bela Adormecida, né? O Barba Azul, o Gato de Botas, as Fadas, Chapeuzinho Vermelho, a Gata Borralheira, enfim, todas essas histórias, elas não surgiram do nada. E é isso que hoje nós temos que colocar em nossa mente. A literatura infantil, ela não surge do nada, ela tem uma história, ela tem um histórico, e esse histórico é importante para nós conhecermos, para nós tomarmos posse e assim fazermos acontecer. Por isso que é importante a teoria e a prática. E para esse momento, é por isso que é muito importante nós estarmos frisando, né, o acontecimento, o histórico do acontecimento da literatura infantil, os primeiros livros, quem foram os percussores, quem foram os estudiosos, quem foram as pessoas que defenderam, aqueles que fomentaram que a literatura infantil é importante e não apenas um passatempo, porque ainda hoje há muitos educadores, há muitas salas de aula, há muitos professores que ainda pensam que a contação de história, que a literatura infantil, ela é um passatempo. Meu planejamento deu até aqui hoje, então vou contar uma historinha, A historinha, para ela ser contada, ela precisa ser trabalhada antes pelo professor, para ele saber qual é o objetivo que ele requer daquela contação de história, daquele momento. Se hoje o meu planejamento de aula foi para eu fomentar, né, a historinha de Chapeuzinho Vermelho, eu vou recontar essa historinha do Chapeuzinho Vermelho, eu preciso ter um objetivo. O que eu quero com aquela contação de história? Não é só simplesmente um passatempo, não é só simplesmente eu cheguei aqui e vou contar a historinha porque eu já sei que é isso que meus alunos precisam, eles chamam a atenção, eles ficam mais quietinhos nesse momento. Não. A contação de história, ela vem de um objetivo, ela vem de um frisar, de um acontecimento após o outro. E eu preciso saber até o que eu quero do meu aluno, até mesmo dos pequenininhos, eu preciso saber. Eu estou contando a história da Bela Adormecida para eles, eu estou até encenando, eu estou até fazendo, mas o que eu quero que eles aprendam com aquilo? O que eu quero que o mundo imaginário faça conexão com o mundo real do meu aluno? O que eu quero, eu preciso me envolver com eles. Quando eu me envolvo, eu sei qual é o meu dinamismo, eu sei o que é que eu quero, eu sei o que é que o meu aluno precisa aprender. Então, a teoria e a prática nesse momento de literatura infantil são fundamentais para que o nosso aluno compreenda. Por mais pequeno que ele seja, nós estamos falando de educação infantil, da literatura infantil, dentro do contexto da educação infantil.
E isso, o professor ele precisa ter uma bagagem, uma teoria, ele precisa adentrar na história da literatura infantil para que ele possa reconhecer, tomar parte, ele precisa internalizar aquilo que ele está vivenciando, aquilo que ele sabe, o conteúdo, aquilo que ele esmiuçou, aquilo que ele reconheceu como literatura infantil, para que ele possa fazer uma contação de história, para que ele possa fazer uma encenação, para que ele possa fazer um sarau com as crianças, para que ele possa fazer uma peça teatral com as crianças. Então eu preciso tomar conhecimento de que a literatura infantil, antes de mais nada, ela não é pretexto. A literatura infantil não é um pretexto a fim de cumprir um conteúdo ou a fim de cumprir carga horária. Ela é, antes de mais nada, um conjunto de obras da nossa realidade de forma criativa. O professor precisa ser criativo. Ele precisa tomar conhecimento daquilo que é passado para ele. E a nossa teoria, a nossa prática, ela será fundamental. Vocês vão perceber ao longo desse curso que a teoria e a prática, ao longo dessa disciplina e também do curso inteiro de pedagogia, que a teoria e a prática, elas são indissociáveis. Eu preciso ter conhecimento de tudo que eu vou fazer e ter o passo a passo. Então, a criança ela não é mais vista como um adulto em miniatura. A criança ela tem sua posição, ela tem suas transformações, ela tem seus hábitos próprios. A criança ela precisa aprender, ela precisa compreender o mundo que está ao seu redor. Ela precisa compreender que a literatura infantil não é mais um passatempo, não é mais, isso aqui já foi, já passou, não. A literatura infantil é essencial para o crescimento da criança, é essencial para o aprendizado. E nós vamos perceber ao longo dessa apostila, ao longo dessa disciplina, que a literatura infantil, a partir da literatura infantil, a partir do seu planejamento, professor, a partir da sua prática pedagógica, todo o contexto da criança será melhorado. Seja em matemática, seja em ciência, seja na história, seja na língua portuguesa, seja em qual for a disciplina, quando o professor toma posse de que a literatura infantil ela é essencial para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, que ela precisa acontecer de forma planejada, há todo um melhoramento no desempenho escolar da criança. Então, para essa unidade 1, que nós temos como tema a literatura infantil, né? O seu conceito, a sua função, que nós temos como base, né? Alguns contos infantis, como ela surgiu, a Revolução Industrial, tudo isso se expandiu, tudo isso veio à tona no mundo e o Brasil não estava de fora, né? Que nós fazemos parte também. Então, tudo isso começa a vir à tona nesse contexto. Então, qual é a nossa função enquanto professores? Percebermos a realidade, fazermos acontecer de forma natural esse processo de transformação da criança. Ela se perceber como criança, se inserir como criança, reconhecendo nas historinhas que lições de vida ela pode tirar, que aprendizado, percebermos que o desempenho escolar dele, ele pode ser melhorado. Então, para esse debate de hoje, nós trazemos isso. Como nós, professores, como eu, professora, pedagoga, posso proporcionar, posso desenvolver um senso crítico, né, no mundo da leitura, do ouvir. Eu preciso ensinar o meu aluno a ouvir, eu preciso incentivar ele a crescer nesse mundo imaginário, eu preciso levar em consideração a naturalidade, a realidade, os aspectos culturais da minha criança, das crianças que eu tenho esse convívio direto, a ser transformador, fomentar a história da literatura infantil no Brasil e a sua evolução. Que contribuição nós podemos dar para isso nesse debate de hoje? Que contribuição eu posso perceber? Que evolução a literatura infantil ela teve no Brasil? A partir do seu surgimento no mundo
depois ela se expandiu aqui para o Brasil e hoje ela permanece. Nós já sabemos, tomamos conhecimento, tomamos ciência de que ela é importante para o crescimento do nosso aluno, ela é enriquecedora, ela melhora o desempenho escolar. De que forma eu posso contribuir com isso? De que forma eu posso evoluir com isso? Então, nosso primeiro conteúdo, a nossa unidade 1, ela vem nos fazer se trilhar de caminhos, conhecer a história da literatura infantil, conhecer o seu papel fundamental, conhecer a sua função, conhecer que ela não é mais parte somente de um preencher de horário de espaço, mas que ela é essencial para o desenvolvimento do aluno. E como eu posso dar essa parcela de contribuição na minha sala de aula? Como eu posso melhorar? Então, nessa unidade 1, que tem como isso o conceito, a função surgimento, a expansão, o melhoramento, um olhar mais aguçado. Como eu, professor, posso fazer parte dessa história, dessa evolução? Como eu posso contribuir, da minha parcela de contribuição enquanto educadora, enquanto professora de crianças, enquanto estudiosos? Como eu posso dar essa parcela, esse passo adiante para a evolução da literatura infantil? Então fica aqui o nosso debate para essa unidade 1, fica aqui para que nós possamos hoje irmos já colocando em nossos papéis, colocando o nosso planejamento, a forma em que eu, professor, posso melhorar a minha prática pedagógica, observando a importância da literatura infantil para nossas crianças e nossos adolescentes. Então fica essa primeira lição, esse primeiro debate que nós teremos aqui.